Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, gente, hoje eu tô mandando para vocês, né? Isso aqui foi um vídeo que o Daniel mandou para mim. Para mim, isso não, para os professores, né? E eu achei que seria interessante passar para vocês, tá? A semana na prova global, né? Como é que ia acontecer, né? Esse passo a passo aí da prova, tá bom? Então, antes de eu entrar lá no vídeo, eu vou falar sobre isso. Olha lá. Primeiro passo. O primeiro passo, eu vou abrir o link da prova, né? O aluno receberá o link na própria plataforma do Google, sala de aula, e o professor, através da plataforma, disponibilizará este link, tá? Então, eu vou disponibilizar esse link para vocês. Agora, o outro passo, a realização da prova. Segundo o calendário das provas, seguindo eles, o aluno deverá realizar no dia estabelecido, tá? No horário também, né? Nosso. Antes, o aluno deverá entrar no aplicativo Zoom, onde o professor fará uma leitura da prova. Após a leitura, o professor disponibilizará o link na plataforma Google Sala de Aula. O aluno terá 50 minutos para realizar cada variação. Então, gente, olha só. Vocês vão, comigo, né? Vocês não precisa ficar na plataforma do Zoom, tá? Mas precisa ter 50 minutos para me enviar. Que eu vou estar aqui, ó, no Zoom, claro, né? Com o celular marcando a hora, tá? Outra coisa, finalizar clicando para enviar. Quando o aluno terminar a prova, o mesmo deverá, ao final de cada teste, clicar em enviar. Pronto. Feito isso, o teste será encaminhado diretamente para o professor, que fará a correção. Solicitamos também que o aluno tire um print da sua prova e poste na plataforma Google Sala de Aula. Na pasta, tá, gente? Na pasta esse print, tá? Referente à minha redação, tá? Referente à minha disciplina, que é a redação. Então, esses são os passos, tá? O meu vai ser fazer o quê? Vocês vão ter que tirar uma folha, ou deixa no caderno a folha, escrevem, melhor tirar, né? Escrevem a caneta, que não vai dar tempo de você escrever a lápis, escrever depois a caneta, escreve a caneta, se tiver com lip paper, melhor ainda, e vão fazer a prova, tá? Depois que acabou, 50 minutos acabados, aí vocês podem fotografar, enviar para mim ali na sala, né? Pode ser na atividades, né? E depois me deixar lá na pasta do Google. O print lá no tira um print e joga lá, tá? Bom, vamos continuar aqui. O que vai cair, né, na nossa prova? Eu escolhi o artigo de opinião, tá? Mesmo porque daqui a pouco nós vamos ter que aprender a dissertar. Então, eu tenho que saber como é que vocês estão caminhando, né, no artigo de opinião. Eu vou dar uma relembrada com vocês do artigo de opinião, falar algumas coisas e depois vocês vão fazer uma redação, né?
referente a isso. Vamos lá. Em nossa vida cotidiana, estamos sempre nos posicionando a respeito de determinado assunto. Já pensou nisso? É muito importante não apenas nos informarmos sobre os acontecimentos do mundo, mas também termos a condição de nos posicionarmos frente a determinado assunto e discuti-lo, defendermos os nossos pontos de vista, não é mesmo? Ao assistirmos ao noticiário de televisão, ouvimos o rádio ou lermos uma revista, por exemplo, encontramos temas polêmicos que exigem uma posição e o autor costuma apresentar o seu ponto de vista sobre o tema em questão, através do artigo de opinião. Tá? Então, o artigo de opinião geralmente são notícias ou fatos, né, que acontecem sendo na revista, sendo no site, sendo na internet, nas redes, e você, televisão, jornais, e você se posiciona para dar uma opinião, né, seu ponto de vista diante daquele fato. O que é o artigo de opinião? Os gêneros textuais são estruturas socialmente conhecidas com que se compõem os textos orais e escritos, e se referem a diferentes formas de expressão textual. O artigo de opinião é um gênero textual jornalístico, de caráter essencialmente argumentativo, onde o autor expõe claramente a sua opinião e os seus argumentos, que possuem condições de fazer com que o interlocutor acredite no que ele diz. O autor do artigo opinião geralmente tem a intenção de convencer os seus interlocutores e, por isso, precisam apresentar bons argumentos. A finalidade do artigo é a exposição do ponto de vista sobre determinado assunto. Então, gente, vocês, como articulistas, né? Quem faz artigo de opinião, eu falei para vocês, são articulistas. Vocês têm que aguçar muito a parte do argumento que você vai usar. O argumento é o que vai te dar sustento para a sua opinião estar correta, tá? E aí sim, esse argumento ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma característica de ser verdadeiro. Eu não posso inventar um argumento para sustentar minha opinião. Eu tenho que realmente tem que existir uma estatística ou um especialista no assunto que falou sobre esse assunto, sobre esse fato, esse tema. Tem que ter o quê? Tem que ter um argumento sólido, verdadeiro. Tá? Os principais características do artigo de opinião. O título do texto, geralmente polêmico, provocador, né? Porque tem o tema, gente. Tema é uma coisa, título é outra. Você não pode colocar na sua redação de artigo de opinião o nome do tema. O tema, né? Exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto. Apresenta-se em três partes. Exposição, onde você vai expor, né, o assunto. Colocar ali, eu quero falar hoje sobre entendeu? Interpretação e opinião. Possui
Uma interpretação são argumentos que você vai usar, tá? E tem também a opinião que você tem que dar sobre aquele assunto. Possui um parágrafo introdutório, no qual os elementos principais da ideia são apresentados, o desenvolvimento do qual são expostos os argumentos em defesa de um ponto de vista a ser defendido. A conclusão ocorre o fechamento das ideias discutidas ao longo do tempo. Predominância do verbo no tempo presente, utilização de linguagem terceira pessoa ou primeira pessoa subjetiva, terceira pessoa objetiva. Tá? Se você não quer não quer dar a opinião de forma pessoal, aí você usa a terceira pessoa. Ou usa também a partícula ser. Sabe-se que, entendeu? Ou então você vai falar, na minha opinião, aí é subjetivo. Tá bom? Vamos lá. A estrutura de um artigo de opinião. A introdução. O que você vai escrever na introdução? Contextualização ou apresentação da questão que está sendo discutida. Você vai apresentar a questão que está sendo discutida. O tema fala sobre X. Você vai botar lá embaixo, sabe-se que, ou então do conhecimento de todos que aí fala sobre o assunto, tá? Se você não está querendo entrar como primeira pessoa. Desenvolvimento. Explicita no posicionamento adotado com a utilização de argumentos, apresentação de dados, informações e discurso de autoridade. Então, você vai ter que apresentar no desenvolvimento, gente, é o que eu falei, são os argumentos. Os argumentos podem ser esses. Dados, o que é? Estatísticas. Estatística, morreu no Rio de Janeiro, entenderam? Isso aí, uma estatística. Uma informação, né? Uma informação que você tenha a ONU, a Organização de Saúde, aí você vai falar em detrimento dessa organização. Só que você sempre vai usar o que? Aspas, tá? Porque não é seu. E também pode ser também um discurso de alguma autoridade, né? Autoridade que nesse assunto, se for um médico, um especialista no assunto, né? Um advogado, um juiz, um deputado, né, ou presidente, aí vai depender do que você está falando, né? Outra coisa, no final, né, na conclusão, existe sempre uma proposta de solução. Para quê? Para aquele assunto que você falou, argumentou, entendeu? E que você precisa dar você vai dar uma solução, só que essa solução não é você que está dando. Você faz uma proposta e pode ser jogar para o governo. Como assim, ó, ao meu ver, o governo brasileiro deveria tomar decisões mais drásticas com relação. Aí você bota o tema. Assim, as pessoas. Entendeu, gente? Tem que ter uma proposta de solução, mas não é sua.
Essa solução vai ser jogada para o governo, para a sociedade, tá? Vamos virar aqui. Olha só. Não, perdão. Acho que eu fiz errado aqui. Desculpa, tá? Olha só. A causa... Eu leio o texto abaixo. A causa dos acidentes de trânsito. Isso aí, gente, é um tema, tá? Atualmente, vemos muitas notícias em jornais de televisão, programas de rádio, qualquer outro meio de anúncio sobre o grande aumento no número de acidentes de trânsito. Entretanto, a grande maioria desses acidentes ocorrem por falha humana, e algumas das principais causas devem-se ao fato do condutor estar embriagado. O excesso de velocidade é outro problema que vem surgindo, e o uso do celular enquanto a pessoa dirige. O governo federal, em 2008, criou uma lei de combate ao alcoolismo, na direção denominada Lei Seca, cujo objetivo era diminuir drasticamente o número de acidentes causados pelo condutor ao dirigir embriagado. Isso vem dando certo, pois estima-se que houve uma queda de 16% no número de acidentes depois da implementação dessa lei. O enxerto de mais policiais rodoviários tem um papel fundamental quando direcionamos nossa palavra ao excesso de velocidade, visto que para não tomar as multas, os motoristas andam no limite de velocidade, dando pela empresa que ele administra e a rodovia. Com argumentos citados acima, podemos concluir que muitas atitudes vêm sendo tomadas pelo governo federal para que possa dirigir com tranquilidade e de maneira segura. Entretanto, se houvesse campanhas direcionadas aos motoristas infratores e que conscientizasse a população brasileira do perigo que tais atitudes trazem, poderia haver ainda mais melhoria no trânsito em seu país. Olha lá, eu tenho opinião. Vamos lá. Após a leitura do texto A Causa dos Acidentes de Trânsito, escreva um artigo emitindo sua opinião, tendo por finalidade convencer o leitor do seu ponto de vista. Apresente introdução, desenvolvimento, conclusão e título. Fazer entre 20 a 25 linhas. Siga as instruções abaixo. Aí eu botei, a introdução, a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, relatar sua opinião baseada em argumentos verdadeiros, apresentar a conclusão, apresentar propostas de solução para a resolução do problema referente ao tema. Eu peço que vocês façam no caderno, tá? Coloque nome e ano. Olha só, gente, vocês podem procurar outros textos, tá? Lá no Google, para vocês fazerem, para serem como base também a violência no trânsito, tá? A única coisa que você não pode fazer é copiar ou então, se você quer citar alguém, você vai citar entre aspas o especialista, o delegado, aí você vai lá, e faz entre aspas. Aí vocês estão falando, pô, professora, são 25, eu tenho que colocar mais ou menos esse número de linhas, porque vocês vão entrar em dissertação, gente. E dissertação, ela vai ser uma coisa mais extensa, tá? Não consegui fazer 25 tudo bem, mas pelo menos 21,
Pelo menos tenta fazer. Agora, é preciso o quê? Preciso ter um só desenvolvimento? Às vezes não dá, não. Às vezes tem que fazer 2 desenvolvimentos, 2 argumentos, entendeu? Para poder fazer dar essas linhas, tá bom? Então tá bom, olha, aqueles que não me enviaram a redação, tá? Eu peço que me enviem. Bom, você quer ficar com ponto, né? Tá? Um beijo, fica com Deus. Daqui a pouco mais a gente está lá no Zoom.